ou ao sujeito que a realiza. A interpretação, a aplicação do direito quanto à origem, é classificada doutrinariamente em a linha A, letra A, autêntica ou legislativa, é realizada pelo próprio legislador, que através de outro texto de lei faz os esclarecimentos necessários sobre determinado assunto, podendo ser contextual, leia-se aquela realizada no corpo do próprio texto, interpretado ou posterior, é dizer, em outro diploma subsequente, a norma interpretada. É importante ressaltar que a norma interpretativa, dando a devida acepção ao conteúdo de norma interpretada, tem efeito retroativo. Exemplo, o Código de Processo Penal, no seu artigo 302, traz a acepção daquilo que se entende por prisão em flagrante. Letra B, doutrinária ou científica, é aquela realizada por estudiosos do direito. Atente-se que a exposição de motivos do Código é forma de interpretação doutrinária, pois não tem conteúdo de lei. Judicial ou jurisprudencial é a interpretação, aplicação do direito conferida pelos juízes e tribunais. É de ressaltar que SC, no 45º de 2004, introduziu o artigo 103, a linha A, na Carta Magna, prevendo a súmula vinculante no direito brasileiro. Destarte, o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matérias constitucionais, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Ademais, a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. No texto constitucional, também se vê a possibilidade de aprovação, revisão ou cancelamento de súmula, provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, e ainda a ressalva de que, do ato administrativo ou decisão judicial, que contrariar a súmula aplicável, ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Sem entrar no mérito do acerto do Instituto, certo é que foi inserido mecanismos tendentes a afetar de perto a interpretação jurisdicional. A súmula vinculante, chancelando o que se denomina direito sumular, com Dirley da Cunha Júnior e Carlos Ratz. Pode-se dizer que o direito sumular representa o direito emanado de súmulas de um tribunal. Em outras palavras, a súmula reflete a jurisprudência de um tribunal ou de uma seção especializada, autorizada a emitir uma consolidação sobre determinada matéria em litígio, passando tal súmula a ter efeitos vinculantes, pois ela serve como orientação procedente para se evitar o julgamento de causas repetitivas, embora diversas as partes e seus patrônimos. A disposição constitucional trazida pela EC número 45/2004 reclamou regulamentação legislativa. Foi assim que se deu o advento da Lei número 11.417/2000, com o fito de disciplinar o aspecto procedimental para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante, cumprindo assim a exigência constitucional de que remetia a matéria à lei ordinária. Quanto ao modo ou aos meios empregados, a doutrina tradicional entende a interpretação como subdividida em espécies ou em métodos.
literal, gramatical ou sintática, é a forma mais simples de interpretar. Leva-se em conta o texto da lei e a significação das palavras empregadas, o sentido literal das mesmas. Teleológicas, busca-se a finalidade da norma, a vontade da lei. Lógica, vale-se das regras de raciocínio e conclusão para compreender o espírito da lei. Histórica, analisa o contexto da votação do diploma legislativo, os debates, as emendas, propostas e etc. Sistemática, as normas fazem parte de uma comunidade interrelacionando-se. Assim, a interpretação sistemática leva em conta a norma colocada, num todo, é dizer, como integrante de um ordenamento jurídico. Afinal, como leciona Bobbio, e as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si. Quanto ao resultado, seguindo a mesma linha, a interpretação ainda pode ser declarativa, há uma exata correspondência entre o texto da lei e aquilo que a mesma desejou externar, restritiva, a norma disse mais do que desejava, cabendo ao intérprete a parar as arestas para referir ao seu real alcance. Extensiva ou ampliativa, o texto de lei ficou aquém do que desejava. Necessita-se ampliar o seu alcance para que assim possamos atingir o seu significado. Progressiva, adaptativa ou evolutiva. O direito é dinâmico e os fenômenos sociais não são estanques, exigindo do intérprete o esmero na atualização dos diplomas normativos, pois a realidade o impõe, dando-se efetividade à norma não trabalhada ou não modernizada pelo legislador. A Lei Processual Penal no tempo. A Lei Processual Penal, uma vez inserida no mundo jurídico, tem aplicação imediata, atingindo inclusive os processos que já estão em curso, pouco importando se traz ou não situação gravosa, ou imputado, em virtude do princípio do efeito imediato ou da aplicação imediata. Destarte aos atos anteriores, em decorrência do princípio do tempus regit actum, continuam válidos e com o advento de nova lei. Os atos futuros realizam-se pautados pelos ditames do novo diploma. Logo, a regra é bastante simples quanto à aplicação da lei processual. A mesma tem aplicação imediata, pouco importa se gravosa ou não a situação do réu. Os atos anteriores já praticados antes da vigência da mesma continuam válidos. Por imperativo constitucional, há de ser respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Já a lei penal, ou seja, aquela que interfere diretamente no direito de punir do Estado, teve disciplina temporal na Carta Magna, asseverando no artigo 5º, inciso 40, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Por sua vez, a sentença condenatória já tiver transitado em julgado, caberá ao juízo das execuções a aplicação da lei nova, mas benigna, súmula número 611 do STF, fazendo uma digressão em auxílio ao leitor. Ressaltamos que o período de vigência da norma é chamado período de atividade desta. Assim, uma vez publicada e não havendo vacatio legis, que é o período eventualmente existente para que a sociedade tenha conhecimento da lei, a norma entra em vigor, atua enquanto não for revogada. Excepcionalmente, a lei faz valer os seus efeitos, mesmo em período anterior ou posterior à sua vigência, extratividade, tendo assim atuação pretérita, retroatividade ou futura, ultratividade. Retroatividade, a seta para a esquerda, para cima, publicação. Atividade, revogação, a setinha para cima, ultratividade. E se a lei for híbrida, trazendo preceitos tanto de direito processual quanto de direito material? Quando não pode haver cisão, deve prevalecer o aspecto penal. Se este for benéfico, a lei será aplicada às infrações ocorridas antes da sua vigência. O aspecto penal retroage e o processual terá aplicação imediata,
preservando-se os atos praticados quando da vigência da norma anterior. Já se a parte penal for maléfica, a nova norma não terá nenhuma incidência aos crimes ocorridos antes de sua vigência, e o processo iniciado todo ele será rígido pelos preceitos processuais previstos na antiga lei. Conceitos importantes: a abrogação é a revogação total de uma lei por outra. B. Derrogação é a revogação parcial. A observação se faz necessária. A lei pode ser revogada, ainda que esteja em curso o período de vacatio legis. Como exemplo, pode ser citada a revogação do Código Penal de 1969, que ocorreu antes mesmo de se operar sua vigência. A Lei Processual Penal no espaço. A aplicação da Lei Processual Penal pátria é informada pelo princípio da territorialidade absoluta. Logo, tem aplicação a todos os processos em tramite no território nacional. Locus regit actum. A matéria vem tratada no artigo 1º do CPC, Código de Processo Penal, destacando a aplicação da Lei Pátria nos processos que aqui tramitem. Dessa arte, devem ser aplicados, interpretados no Brasil, tanto os dispositivos do Código do Processo Penal quanto os enunciados da legislação processual, extravagante, excepcionalmente. Porém, a lei autoriza a incidência de outros diplomas normativos, senão vejamos. Artigo 1º, Processo Penal rege-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados. Inciso 1º. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. A peculiaridade do inciso 1º é que o mesmo tratar de uma hipótese de exclusão da jurisdição pátria é atenção aos tratados, convenções e regras de direito internacional, dando prevalência à própria ordem internacional, onde infrações aqui ocorridas não serão julgadas em território nacional, como acontece com a imunidade diplomática, positivada na Convenção de Viena, aprovada pelo Decreto Legislativo número 103, do ano de 1964. Assim, agentes diplomáticos aqui acreditados como embaixadores, secretários de embaixadas, bem como seus familiares, além dos funcionários de organizações internacionais, tal qual a ONU, terão aplicação da lei material do seu respectivo país e, por via de consequência, o processo lá tramitará. Já o cônsul, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, só tem direito à imunidade se os fatos delitivos decorrem do desempenho de suas funções. Vale destacar que a ASC, no 45º/2004, acrescentou os parágrafos 3º e 4º ao artigo 5º do texto constitucional. Assim, prevendo. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados ou em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão.